Olá para todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal do Paulo César. E mais uma vez estarei postarei um pouco mais sobre a história. A história da antiga Vila Rica. Já postei sobre riquezas e pobrezas, vilas e arraiais. E hoje eu vou postar mais um pouco. Então surgiu assim uma inspiração. E pensei bem, afinal de contas, diante de todos esses vídeos que eu coloquei sobre arraiais, sobre os povos, formação das vilas, afinal de contas, como era a vida nas Minas Gerais? Bem, não muito diferente da vida nas outras regiões brasileiras, em Minas, como na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão ou no Rio Grande do Sul. A colonização portuguesa, ela estabeleceu o predomínio da língua portuguesa, da religião católica, da mesma forma que procurou manter comércio favorável à metrópole. O ouro e os diamantes eram enviados para Portugal. E este nos vendia azeite, o vinho, os tecidos e também os escravos. Por outro lado, houve diferenças importantes em Minas Gerais. Em vez da atividade econômica, foi a atividade mineradora que predominou, e junto com ela a vida urbana. Ao contrário das demais regiões, nas quais prevaleceu em geral a vida rural. Dos mais de 200 mil habitantes que havia em Minas Gerais no ano de 1750, a maior parte morava nas vilas e nos arraiais, nas áreas de mineração. Eram homens e mulheres livres, escravos, que viviam da extração mineral e de diversas outras atividades próprias da vida urbana, como exemplo, sapateiros, vendedores de flores, lavadeiras, vendedores ambulantes, etc. e tal. E outros artifícios. E outras profissões a qual existiam ou exerciam. Na vida social mineira, sobretudo nos centros urbanos, duas coisas chamam a atenção: a intensa miscigenação e a forte presença das mulheres. A vinda de muitos colonos para Minas, geralmente homens solteiros ou desacompanhados,
de suas famílias, fez com que a união entre brancos e negras ocorresse com frequência. Dessas uniões, que às vezes se transformavam em casamentos legalizados, originou-se uma numerosa população mestiça de mulatos, e a cor morena até hoje predomina na população mineira. Com a prolongada ausência de seus maridos ou companheiros, devido às mulheres, tiveram logo de assumir a chefia da casa e cuidar dos negócios. Entre a população pobre, eram as mulheres que garantiam a sobrevivência familiar com os seus trabalhos. Isto é significativo, considerando-se que, à época, as mulheres estavam destinadas a se ocupar apenas de tarefas domésticas. Muitas mulheres formaram outras famílias e algumas delas conseguiram riquezas e prestígios, como, por exemplo, Chica da Silva, lá do Arraial do Tejuco, atual Diamantina, hoje cidade de Diamantina. O desenvolvimento da cidade, da vida urbana em Minas, foi empurrado pela riqueza do ouro e dos diamantes. Esse desenvolvimento, por sua vez, estimulou muito as atividades econômicas voltadas às necessidades de moradia, mobiliário, alimentação, vestuário, transporte, diversão, devoção religiosa. Nessas atividades, ou nesses ofícios, como se dizia na época, muitos trabalhadores se destacaram na construção de casas, nos serviços de cantaria e talha, na fabricação de móveis, nos trabalhos em ferro, couro, tecido e madeira, ou de pintura e escultura. Eram mestres ou oficiais, pedreiros, carpinteiros, marceneiros, entalhadores em pedra ou madeira ou pedra, né? Os dois. Ferreiros, arreiros, sapateiros, pintores, douradores, escultores, artesãos em geral. Eram homens quase sempre. Mas havia também mulheres artesãs, excelentes doceiras, quituteiras, que fazia quitutes, né? Quituteiras, tecelãs e rendeiras.
artesãos eram quase todos portugueses ou vindos de outras regiões, e geralmente brancos. Com o tempo, o crescimento da população urbana foram se formando grupos de aprendizes, a maioria deles negros e mulatos, escravos ou libertos, que aprenderam e desenvolveram esses ofícios com os conhecimentos e a criatividades trazidos ou herdados de suas origens africanas. No campo das artes, ocorreu processo semelhante. Os aprendizes negros e mulatos tornaram-se artistas destacados no desenho, na pintura, na escultura e na música. Alguns ficaram famosos, como o músico José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita, do Tijuco, o pintor Manuel da Costa Taide, de Vila Rica, e o mais famoso de todos os artistas de muitos talentos, o desenhista, arquiteto, pintor e escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, autor de obras espalhadas por inúmeras vilas mineiras. A grande fonte de inspiração dos artistas das Minas Gerais na época do ouro foi, sem dúvida alguma, a religião católica e suas crenças, valores, devoções, cerimônias e festas. Em todos os arraiais havia pelo menos uma capela, e em todas as vilas as irmandades religiosas edificaram grandiosas igrejas barrocas. Essas capelas e igrejas do barroco são um tesouro do patrimônio artístico e cultural mineiro e brasileiro. Eu deixo aqui meus agradecimentos mais uma vez para todos que têm inscrito em meus vídeos, têm feito seus comentários. Muito obrigado por tudo. E curtam esse vídeo. Inscrevam-se para incrementar um pouco mais o meu canal. Outra coisa interessante a dizer que, a respeito desse assunto que foi mencionado, ainda existem outras partes. Aguardem e assistam esse vídeo até o fim. Desde já eu agradeço